Entre 92 e 2015, um curioso fenômeno aconteceu nos gols defendido por um goleiro de quase 2 metros de altura. As traves e a pequena área ficavam com temperaturas congelantes. Fosse em Salvador, Belo Horizonte, São Paulo ou Milão, atacantes praticamente congelavam quando tentavam chegar perto da área dominada por um camisa 1. E se alguém fosse bater pênalti aí, e que as pernas tremiam de verdade. Poucos foram os que conseguiram sucesso para superar esse muro de gelo. Um dos mais frios goleiros da história do futebol inabalável, não mostrava suas emoções na alegria ou na tristeza. Seu nome era Dida. Depois de começar no futebol baiano, Dida consolidou sua fama no Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, fazendo defesas incríveis, defendendo pênaltis e mostrando reflexos rápidos mesmo com seu tamanho. No Corinthians, virou um mito, ganhando o Campeonato Brasileiro e o título mundial da FIFA de 2000 com defesas importantes na decisão. Seguiu então para a Europa, e no Milan se transformou em um dos maiores goleiros do mundo, pegando 3 pênaltis da Juventus em plena final da Liga dos Campeões da UEFA, colecionando vários títulos no Milan. Após a Copa América, Dida vestiu a camisa do Corinthians e foi simplesmente estrondoso no Brasileiro. Jogou os 25 jogos e foi um dos pilares na campanha do título. Estava em ótima forma, pegava tudo e aumentou ainda mais a sua fama de pegador de pênalti. Primeiro pegou do Guarani nas quartas, mas foi nas semifinais contra o rival São Paulo que Dida fez história no primeiro jogo. Pegou um pênalti de Raí, que dificilmente errava, o craque bateu e Dida defendeu. Perto do final do jogo, outro pênalti para o São Paulo, de novo Raí. Ele bateu no canto oposto ao da primeira cobrança, mas Dida acertou de novo, defendeu e entrou para a história. Mas a fama de Dida não parou por aí. Em janeiro de 2000, ainda com o gosto do título brasileiro, o camisa 1 foi decisivo na conquista do primeiro Mundial de Clubes da FIFA durante a campanha, e voltou a fazer defesas sensacionais. E pegou mais 2 pênaltis, um de Anelka no empate de 2-2 com o Real Madrid, era o 4º seguido que ele defendia com a camisa alvinegra. E um de Gilberto na final contra o Vasco no Maracanã, na disputa dos pênaltis após 0-0 no tempo normal, e virou um dos símbolos daquele título. Durante o jogo, Dida ficava de costa para os batedores mostrando a camisa 1, e quando virava, fixava seu olhar e mostrava uma frieza que mexia com o batedor. Dida foi emprestado pelo Milan 2 vezes, as 2 para o Corinthians, mas na terceira vez, que voltou para a Itália, foi diferente. Ele virou o titular do time e não me largou mais durante 6 anos seguidos. Mas o grande momento de Dida foi na Liga dos Campeões da UEFA. O time de Milão foi até o final da competição contra a Juventus. Era a primeira decisão entre clubes italianos em toda a história da competição. O jogo terminou empatado em 0-0 e foi para os pênaltis. Era Dida contra Buffon, dia de entrar para a história. Era a chance de mostrar se a fama de pegador de pênalti era verdadeira. Dida defendeu o chute de Trezeguet, Salah e Monteiro. Defender 3 pênaltis numa final é muito raro de acontecer. Somente o romeno do Cadã pegou 4 pênaltis na final de 86 entre Esteteu de Bucareste e Barcelona. No final do jogo, Marcelo Lippi admitiu que 4 de seus jogadores se recusaram a bater pênalti naquela final por causa da fama de Dida. O título europeu colocou Dida no seleto grupo de jogadores com títulos da Libertadores e da Liga dos Campeões. Além dele, apenas outros jogadores conseguiram tal feito: Cafu, Sorin, Samuel, Roque Júnior, Tevez, Ronaldinho, Neymar e Danilo. Ainda em 2003, o goleiro entrou outra vez para a história, como o primeiro goleiro a concorrer à Bola de Ouro. Dida parou de jogar com 41 anos no Internacional, e hoje é treinador de goleiros do Pirâmide do Egito. Cafu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagine você ser reprovado em 8 peneiras de clubes logo no início de sua carreira. Terrível, não é? Seria a deixa para desistir para muitos, sim, mas não para o Cafu.
O capitão do Pentamundial do Brasil em 2002 deu exemplo e conseguiu superar os obstáculos para se tornar um dos maiores jogadores do futebol mundial, ídolo do São Paulo, lateral, que deu a Roma um título nacional depois de anos. Soberano na lateral do Brasil por 10 anos, Cafu fez história. Cheio de fôlego, polivalente e líder, nascido em São Paulo, viveu no Jardim Irene com seus pais e irmãos e tentou a todo custo ingressar em uma grande equipe. Cafu foi dispensado do São Paulo, Nacional, Portuguesa, Corinthians, Palmeiras, Santos e até do Atlético Mineiro. Apenas em 88, conseguiu passar no São Paulo e começou ali a carreira brilhante, regido por Tele Santana. Cafu já sabia o que era ser campeão do mundo em 94, afinal ele já era bicampeão mundial pelo São Paulo, contra o Barcelona e Milan. Mas isso não se compara à Copa do Mundo. Ele entrou em vários jogos, inclusive na final da Copa contra a Itália. Ajudou o Brasil no 0-0 e se tornou campeão mundial nos pênaltis. Mal sabia ele que aquela seria apenas a primeira das suas 3 finais de Copa. Tanto sucesso, claro, despertou a cobiça do futebol europeu. O felizardo foi o Real Zaragoza da Espanha, seu primeiro clube na Europa. Cafu ficou apenas uma temporada na Espanha, mas venceu um título, a extinta Recopa Europeia de 95, que reunia os times vencedores de Copas dos países europeus, mas sem muito espaço no time. Ele aceitou a proposta do Palmeiras, aonde o jogador foi jogar em 96. O Palmeiras, memorável, conhecido como o ataque dos 100 gols por aplicar várias goleadas nos adversários. Mas esse Palmeiras perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, uma das maiores zebras nacional da época. E assim, em 97, ele aceitou uma proposta da Roma. Ele sempre mostrou-se descontente com o fato de não ter ganho títulos pela Roma no início. Apenas em 2001 venceu o campeonato italiano pela Roma. O título fez Cafu virar ídolo do time. Para coroar uma temporada magnífica, o time faturou ainda a Supercopa da Itália, quando bateu a Fiorentina por 3-0. O lateral seguia a rotina de sempre vencer ao menos um título por onde passava. Cafu esteve em campo em 3 finais de Copa do Mundo: na feliz 94, na incrédula 98, onde o Brasil perdeu para a França de Zidane por 3-0, e na maravilhosa 2002, aonde sagrou-se campeão. Capitão do Penta levantou a taça e declarou o seu amor pela esposa e pelo bairro onde nasceu, o Jardim Irene. Depois da conquista do Penta, Cafu virou uma estrela mundial e passou a ser requisitado por muitos clubes. Após muita disputa, o Milan conseguiu contratar o jogador, que passou a integrar o esquadrão rossonero em 2003. Lateral seguro com boas apresentações, ótimo dribles e muito fôlego. Em 2004 venceu o seu segundo título italiano e sua segunda Supercopa da Itália. No ano seguinte viveu um drama em sua primeira final de Liga dos Campeões em Istambul contra o Liverpool. Viu seu time deixar os ingleses empatarem de maneira épica, um jogo que estava vencendo pelo Milan por 3-0, e na decisão por pênaltis viu o goleiro do Liverpool brilhar e levar a taça. Será que ele daria a volta por cima em 2006 na Copa do Mundo? Na Copa do Mundo de 2006, as coisas não deram bem para Cafu, e o Brasil foi eliminado nas quartas de finais pela França de novo, acabando a trajetória de Cafu no Brasil, e restou a ele 2007, o seu último no futebol, e foi em grande estilo, mesmo sendo reserva em grande parte da temporada. Ajudou o Milan a acertar a conta com 2 antigos desafetos, o Liverpool e o Boca Juniors, e faturou a Liga dos Campeões da UEFA e Mundial de Clubes da FIFA em cima dos 2 rivais. Em 2008 se despediu com gol na vitória de 4-1 sobre a Udinese. O nosso eterno capitão do Penta. Cafu tem no seu currículo 2 mundiais interclubes 92/93, 2 Copas Libertadores da América 92/93, uma Supercopa da Libertadores de 93, 2 Recopas Sul-Americana 93 e 94, um Campeonato Italiano 2001 e 2004, 2 Supercopa da Itália 2001 e 2004.
o Mundial de Clubes da FIFA em 2007, uma Liga dos Campeões da UEFA em 2007, 2 Supercopa da UEFA de 2013 e 2007, além de outros títulos. Dida tem em seu currículo uma Copa Libertadores de 97, 2 Mundiais de Clubes da FIFA de 2000 e 2007, 2 Liga dos Campeões da UEFA 2002/2013 e 2006/2007, 2 Supercopa da UEFA de 2013 e 2007, uma Supercopa da Itália 2004, além de outros títulos.